Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso ciclo de debates de blocos econômicos regionais irá tratar de um assunto muito instigante que permeou o debate sobre a União Europeia nesses últimos anos. União Europeia, acordos comerciais e o Brexit. Então, nós vamos falar das questões envolvendo a saída do Reino Unido da União Europeia. Para tratar esse assunto, nós temos uma especialista aqui na aula de hoje, a Angélica Saraiva Suzuko. Ela que é doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, com período sanduíche na Universidade Francesa, Sorbonne, professora também na universidade, ela foi professora substituta na Universidade Federal de Goiás, pesquisadora associada ao Núcleo de Estudos Globais da Universidade Federal de Goiás. Ela também faz parte do Observatório de Regionalismo, mestre em Relações Internacionais pelo UNB, assim como fez seu bacharelado em Relações Internacionais na Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo, com intercâmbio acadêmico na Sciences Po em Paris. Bom, a Angélica tem um baita currículo e muito conhecimento sobre a União Europeia e ela vai compartilhar um pouco, né, de sua pesquisa na nossa aula de hoje. Angélica, muito obrigada por você estar aqui, presente, proferindo, né, a sua palestra, trazendo aqui todo esse conhecimento ligado à sua tese, ao seu doutorado. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço o convite, Regiane. É um prazer para mim poder falar desse tema, como você comentou, né? O tema é bem ligado à minha tese de doutorado, então eu estive, acho que, estudando esse tema por muitos anos, tentando acompanhar de perto um pouco a loucura, né? Esse vai e vem que foi o Brexit. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação de slides que eu fiz. Se tiver algum problema e vocês não estiverem vendo a apresentação, vocês me avisam, não tem nenhum problema. Se vocês me interromperem também, quiserem fazer alguma pergunta no meio da apresentação, mas eu vou tentar me limitar ao tempo que me foi solicitado pela Regiane, para que a gente tenha espaço aí também para perguntas no final. Eu acho que é um tema que acaba despertando bastante curiosidade também. Então, né, vou falar um pouquinho sobre a União Europeia e o relacionamento dela com o Reino Unido, mais focado no Brexit, né, e no Acordo de Comércio e Cooperação União Europeia-Reino Unido. Então, apresentar brevemente um pouco a conjuntura atual da União Europeia. Vocês já tiveram a última aula com o professor Bruno, que é, né, especialista em Europa também, e aí ele vi que ele falou bastante sobre as origens, o histórico da União Europeia, um pouco do funcionamento, né, das instituições. Então é bem legal que vocês já tenham um pouco esse panorama geral do que é a União Europeia. E a minha ideia hoje é focar um pouco mais nesse período recente que a União Europeia vem enfrentando com sucessivas crises. Então, eu tinha até indicado para a Regiane um texto que eu escrevi e foi publicado em 2019, que fala um pouco, discute um pouco essa ideia das crises que a União Europeia vem enfrentando em seu processo de integração, mas essa é uma discussão que continua, né? Então, pensar que a União Europeia ela é um ator singular, o Bruno acho que falou um pouco disso também, ela não é uma mera organização internacional, tampouco é um superestado, então é um ator singular. Eu já li algumas vezes que definem, né, não como um OVNI, mas como um OPNI, que é um objeto politicamente não identificado, que seria a União Europeia. E ela é esse ator singular em termos materiais e ideacionais. É o maior mercado do mundo, o euro é a segunda moeda de maior uso internacional. Ao mesmo tempo, o bloco tem enfrentado uma retração no seu crescimento populacional, um envelhecimento da população que demanda várias reformas nos sistemas sociais dos Estados-membros do bloco, coloca também uma pressão na busca de uma população economicamente ativa maior, e aí a gente tem também enfrentamento de dificuldades, né, com o desafio da migração nos países, e também um grande ator em termos ideacionais, é o maior doador de ajuda humanitária e cooperação para o desenvolvimento.
líder na construção da governança global do clima, então sempre atuando na vanguarda no combate às mudanças climáticas. A União Europeia definiu metas muito ambiciosas, por exemplo, no Acordo de Paris, né? Então a gente tem esse ator que acaba tendo uma grande relevância no sistema internacional, que busca construir também parcerias com outros atores e com outros blocos dentro do sistema global. Mas é um bloco que passa também por diversas crises agora no século XXI. Então, teve a crise financeira mundial de 2008 e os seus impactos diretamente na zona euro. Talvez vocês não se lembrem a época, porque já faz bastante tempo, mas foi cogitada, né, o Brexit na época, que seria a saída da Grécia da zona euro. Então, eu lembro muito bem dessa crise, porque, como a Regiane falou aí um pouco do meu currículo, foi justamente eu estava fazendo o meu intercâmbio da graduação quando estourou a crise. Então, de repente, o euro, né, quase que duplicou no câmbio. Então, eu senti bem na pele alguns efeitos também dessa crise. Depois tivemos aí na sequência, né, a crise de refugiados, aumento no fluxo de imigrantes, que atingiu um ápice em 2015, muito por conta do resultado da Primavera Árabe, e aí esse fluxo que vem ali do norte da África e do Oriente Médio para o continente europeu. Agora, com a guerra na Ucrânia, uma nova crise também de refugiados que a União Europeia vem enfrentando, e como quase que uma resposta a esse aumento no fluxo de imigrantes, a gente observou também a expansão de diversos movimentos nacionalistas e eurocéticos, mesmo na própria Alemanha, com o Partido Alternativa para a Alemanha ganhando força lá nas eleições de 2017. Na França também, a gente teve agora uma reedição, né, do segundo turno das eleições nacionais francesas entre Macron e Marine Le Pen, e ela ganhou mais força ainda do que em 2017. Então, há um pouco a expansão desses movimentos, e o Brexit, ele nada mais é do que uma expressão também dessa onda de movimentos nacionalistas e eurocéticos que se alastrou pelo continente europeu. Para além do Brexit, que acho que vai ser o foco principal, né, aqui da minha fala, é o tema que eu trabalhei no meu doutorado, a gente também tem outras duas crises recentes, que são a pandemia e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eu vou, se tiver tempo, eu preparei um slide só sobre cada uma, só para comentar, para que a gente tenha um pouco esse panorama da apresentação focado em falar dessas crises mais recentes que o bloco europeu vem enfrentando. Então, falando especificamente do Brexit, sempre que eu falo do tema, eu gosto de trazer essa imagem, que é a imagem da cédula do referendo que foi realizado lá em 23 de junho de 2016. Né? Quando eu falo assim 2016, parece que foi uma outra era quase, né? Porque faz tanto tempo e tanta coisa aconteceu nesses últimos quase, né, aí pouco mais de 5 anos, né, quase 6 anos agora, a gente já está se aproximando ao meio de 2022. E eu me lembro bem da realização do referendo, porque eu estava na época pensando em qual tema trabalhar para o doutorado, e no dia seguinte à realização do referendo, quando sai o resultado, surpreendendo muito das pesquisas de opinião que apontavam que o Reino Unido provavelmente permaneceria na União Europeia, eu vi aí uma oportunidade, né, de iniciar o doutorado já em 2017 e tratar desse tema. Foi muito instigante poder acompanhar o processo enquanto ele se desenrolava, mas ao mesmo tempo também muito desafiador, porque muitas coisas mudavam no meio do caminho, como eu vou comentar mais à frente, houve 3 vezes a prorrogação do prazo de saída do Reino Unido da União Europeia, diversos movimentos de vai e vem, então sempre uma grande incerteza sobre quando a gente teria algum resultado mais concreto do que foi a expressão popular nesse referendo de 2016. Então, a pergunta era essa, né? Não era uma pergunta de sim, não, era uma pergunta se o Reino Unido deveria permanecer membro da União Europeia ou deixar a União Europeia.
Então, antes de eu falar um pouco do referendo, eu vou falar brevemente dos antecedentes, e aí eu falo brevemente porque, caso vocês tenham curiosidade, queiram conhecer mais, eu exploro bastante esses antecedentes na minha tese de doutorado, esse histórico britânico de resistência ao processo de integração europeu, então, que perpassa aí a negativa de participar das primeiras iniciativas de integração, como o caso da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, depois a Comunidade Econômica Europeia e a Euratom, mais para frente, ali nos anos 60, a tentativa, né, as candidaturas do Reino Unido que foram vetadas pela França, depois o Reino Unido finalmente adentrando as comunidades europeias em 1973, mas sempre muito reticente em relação ao aprofundamento da integração, sempre questionando muito o valor da sua contribuição para o orçamento comunitário. Então, sempre foi um histórico bem marcado por essa resistência britânica, né? Mais à frente ali nos tratados a partir dos anos 90, né? A partir do Tratado de Maastricht, o Reino Unido passa a obter algumas derrogações à legislação comunitária, que são chamados opt-outs, né? Então, por exemplo, a não participação na zona euro, também a não participação no espaço Schengen, a não vinculação à Carta Europeia de Direitos Humanos e também a possibilidade de decidir se participava ou não das políticas da área de liberdade, segurança e justiça. Então, a gente tem todo esse histórico britânico de resistência e um fortalecimento de diversos movimentos e, inclusive, partidos eurocéticos a partir dos anos 90, que vão culminar aqui, eu tentei resumir esses antecedentes, para o mandato imediatamente anterior à realização do referendo. Então, o período entre 2010 e 2015 foi um período do governo de coalizão entre o Partido Conservador e o Partido Liberal Democrata. O Partido Liberal Democrata sempre teve uma perspectiva mais pró-europeia, e diversas alas do Partido Conservador questionavam a participação do Reino Unido na União Europeia naquele momento, e o próprio crescimento do UK Independence Party, né, o partido lá do Nigel Farage, que hoje já acabou criando outro partido, né, mudando de nome, mas o crescimento desse partido de extrema-direita e basicamente um partido de pauta única, né, que defendia a saída do Reino Unido da União Europeia, era entendido pelo Partido Conservador como uma ameaça à parte do seu eleitorado. Então, tendo em vista um pouco esse contexto, o Partido Conservador não podia, naquele momento, realizar nenhuma ação muito em oposição à União Europeia, porque dependia dessa coalizão com os liberais democratas, mas prometeu, e aí eu coloquei aqui, né, essa data que é de 2013, nesse discurso, o Bloomberg Speech, o então primeiro-ministro David Cameron, ele promete a realização de um referendo, caso ele fosse eleito em 2015, nas eleições gerais de 2015. E a estratégia que ele definiu naquela época seria uma estratégia de reforma, renegociação e referendo. Então, seria colocado em pauta a participação do Reino Unido na União Europeia, mas, ao mesmo tempo, ele tentaria negociar uma posição mais privilegiada para o Reino Unido dentro do bloco europeu. E David Cameron saiu vitorioso nas eleições de 2015, o Partido Conservador conquistou uma maioria, então não dependia mais dessa coalizão com os liberais democratas, e tão logo eleito, Cameron começou a negociar com a União Europeia. Essas negociações elas se encerraram em fevereiro de 2016, atribuindo ao Reino Unido um status especial caso o país decidisse no referendo permanecer membro da União Europeia. O que obviamente não aconteceu, mas esse status ele dava inclusive ao Reino Unido uma exceção muito grande que dizia que o Reino Unido não se comprometeria com o princípio de uma união cada vez mais estreita, né, entre os países membros, que é um princípio lá dos tratados de Roma, que fundaram as comunidades europeias. Então, basicamente, dava ao Reino Unido essa possibilidade do país realmente reafirmar a sua resistência ao processo de aprofundamento da integração regional.
Então, tentei passar um pouco aqui sobre os antecedentes, depois na parte de perguntas eu posso aprofundar mais se houver interesse. Mas tratando agora especificamente das campanhas e do Brexit em si, então, logo após essa reunião do Conselho Europeu em fevereiro de 2016, David Cameron definiu a data para a realização do referendo e foram lançadas as campanhas a favor da permanência e da saída do país na União Europeia. A campanha oficial pela permanência era chamada Britain Stronger in Europe, e ela era muito focada nos argumentos econômicos do porquê permanecer na União Europeia. Basicamente, a campanha defendia que sair da União Europeia causaria um impacto econômico muito grande ao Reino Unido, né, uma grave crise econômica. E por esse motivo foi apelidada nessa campanha de Project Fear, que era basicamente uma campanha que se embasava nesse medo, nesse receio do que seria a saída do Reino Unido da União Europeia, ao invés de ser uma campanha mais propositiva ou que conseguisse elencar e defender os benefícios da participação do Reino Unido na União Europeia. E aí aqui eu cito até um caso interessante, que eu tive a oportunidade de realizar um trabalho de campo de 1 mês em Londres, né? E aí eu questionei de diversos pesquisadores sobre as campanhas e como que elas funcionaram, e esse caso, né, essa anedota me foi contada por ao menos 3 dos entrevistados, de que a campanha pela permanência estava lá no norte da Inglaterra, né, uma área que sofreu muito com a desindustrialização, e apresentando diversos gráficos e projeções de como que seria, né, a queda do PIB britânico com a saída do país na União Europeia, até que uma pessoa levanta a mão e fala, é o seu PIB, né, não o meu. Então, basicamente, para essa pessoa, não adianta você mostrar um gráfico e dizer que o crescimento do país vai diminuir ou que o país vai enfrentar uma crise econômica, se essa pessoa no dia a dia dela, ela já enfrenta alguma privação econômica, ela já está no que a gente denomina numa privação relativa, né? Então, em relação a outras áreas do Reino Unido, ela já enfrenta algumas dificuldades. Então, é muito difícil que esses argumentos econômicos da campanha pela permanência, eles ressoassem dentro desse eleitorado. Ainda assim, a campanha pela permanência ela contou com o apoio de grandes lideranças políticas mundiais. No próprio site oficial da campanha, a gente tinha lá as fotos desses rostos que são conhecidos, como o Trudeau, né, o primeiro-ministro do Canadá, o Barack Obama, na época o Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão. Então, essas grandes lideranças políticas que apoiavam a permanência do país na União Europeia. Do lado da saída, a gente teve uma campanha oficial, que era a campanha Vote Leave, da qual participou, por exemplo, Boris Johnson, o atual primeiro-ministro britânico, e a campanha Leave.eu, que era uma campanha não oficial, liderada pelo Nigel Farage, lá do UK Independence Party, né, aquele partido que eu mencionei, muito mais nacionalista e eurocético. E essa campanha, os argumentos dela eram vinculados à ideia do custo que a permanência na União Europeia tinha para o orçamento nacional e de que talvez esse valor poderia ser revertido para políticas nacionais e principalmente no sistema de saúde britânico, né? De verdade, é um fato que custava muito ao orçamento britânico a participação na União Europeia. O Reino Unido sempre foi um contribuinte líquido para a União Europeia, então ele sempre contribuía mais para o orçamento nacional do que recebia em retorno nas políticas europeias. Além disso, os argumentos utilizados pela campanha favorável à saída focavam na questão da migração e do controle de fronteiras, então, de que o fato do Reino Unido ser parte da União Europeia implica ser parte do mercado comum, e o mercado comum pressupõe 4 liberdades, né? A livre circulação de mercadorias, de capital, de serviços e de pessoas, no caso de mão de obra, de trabalho. Então, essas pessoas que são dos países membros da União Europeia poderiam trabalhar no Reino Unido, poderiam morar no Reino Unido. Por mais que... E aí é que talvez seja interessante fazer essa distinção que a gente acaba confundindo, falar, mas o Reino Unido não faz parte do espaço Schengen, então ele tem controle das suas fronteiras. Sim, ele tem um controle, ele exerce o controle lá da fiscalização e do passaporte, mas ao mesmo tempo, as pessoas que são nacionais dos países membros da União Europeia, elas têm direito a entrar no Reino Unido e trabalhar, tinham, no caso, né, direito a entrar no Reino Unido, trabalhar, estudar, morar
por serem membros da União Europeia e parte desse mercado comum. Então, o controle existe, né? Você precisa, basicamente, em termos práticos, apresentar o passaporte na fronteira, né? O que não ocorre dentro dos países do espaço Schengen, mas para aqueles que são cidadãos, eram, né, cidadãos dos Estados-membros da União Europeia, havia essa possibilidade de adentrar, esse direito, na verdade, de adentrar o território britânico para trabalhar. Outro ponto também foi a questão da soberania parlamentar, então, de que o Reino Unido não criava suas próprias leis, de que ele estava submetido ao que era decidido em Bruxelas, né? Então, o que era decidido pela União Europeia. E o slogan dessa campanha oficial foi justamente esse, Take Back Control, né? Retomar o controle do nosso orçamento, controle das nossas fronteiras, o controle das nossas leis. Tentando resumir bem, e é que eu deixo até uma dica de filme que eu gostei bastante, então, que é esse Brexit The Uncivil War, é um filme que foi feito, o ator que faz aquele ator inglês Benedict Cumberbatch, que é famoso por fazer também o personagem do Sherlock Holmes, e Doutor nesse filme ele Estranho interpreta... Também. Oi? Doutor Estranho também. Isso, também. Doutor Estranho, talvez seja mais do universo da faixa etária de quem está me assistindo. Eu sou mais do Sherlock Holmes ainda. Mas sim, o que faz Doutor Estranho. E nesse filme ele interpreta o Dominic Cummings, que foi basicamente um marqueteiro, né, quem visualizou a campanha oficial do Vote Leave. Então acho que é bem legal, ele mostra um pouco tanto o uso das mídias tradicionais como das redes sociais para tentar captar esse eleitorado favorável à saída da União Europeia. E nesse sentido, a campanha pela saída ela foi muito efetiva, porque ela conseguiu identificar esses grupos e enviar mensagens que se adequavam à realidade desses grupos. Como eu falei, a campanha pela permanência tinha essa dificuldade ao apresentar seus gráficos ou colocar economistas para fazerem projeções do que seria a saída do Reino Unido da União Europeia. A campanha pela saída, por sua vez, ela tinha uma campanha mais focada, por exemplo, para um idoso, ela ia dizer que, olha, o valor que a gente gasta na União Europeia, a gente pode reverter aqui para os nossos programas, para o nosso sistema social, então você vai ter uma saúde de maior qualidade. Para o jovem, falava, olha, a saída da União Europeia vai implicar com um maior controle migratório, então, com isso, você vai ter mais vagas de emprego que hoje são tomadas pelos imigrantes. Então, é claro que muito do que foi utilizado pela campanha do Leave tinha também uma narrativa própria, muito além de dados oficiais, mas ela foi efetiva em conseguir identificar esse eleitor, e eu digo que é uma campanha que foi muito mais emotiva também, então ela era capaz de mobilizar essas emoções que levavam o eleitor a sair de casa e votar naquele dia, né? Então, esse filme, acho que ele é bem interessante em mostrar um pouco esse lado. Bom, tentar não me estender muito, como vocês viram, eu adoro falar sobre o tema, então tem que tentar ir avançando. Esse referendo, ele trouxe à tona diversas divisões internas ao Reino Unido, que há muito tempo passavam despercebidas. Então, foi um comparecimento relativamente alto para uma votação vinculada a uma temática de integração europeia, né, aí pouco mais de 70%, visto que, por exemplo, no caso das eleições para o Parlamento Europeu, o comparecimento no Reino Unido gira na casa ali dos 40%, no máximo 50%, então os temas de integração europeia não são assim, não motivam tanto o eleitorado britânico, mas nesse caso até que houve um comparecimento relativamente alto, e esse referendo trouxe muitos impactos para o futuro da política britânica, porque essas divisões entre as campanhas, elas superaram as divisões políticas tradicionais, uma vez que as duas campanhas oficiais eram lideradas pelo próprio Partido Conservador, a pela permanência era comandada, inclusive, por membros mais próximos ao gabinete do David Cameron e contou com a sua participação ativa também, e a campanha do Leave, como eu falei, nas figuras do Dominic Cummings, do Boris Johnson, do Michael Gove, que eram, então, que eram o ex-prefeito de Londres. Então, superar essas divisões
A gente teve, claro, os liberais democratas muito mais favoráveis à permanência e lá os eurocéticos do UKIP mais favoráveis à saída, mas os próprios trabalhistas também se dividiram entre essas duas campanhas e não houve uma mensagem muito direta dos trabalhistas em relação a qual deveria ser o voto no referendo. E também implicou no surgimento de 2 novos partidos, né? O Nigel Farage, do UKIP, ele criou o Brexit Party, que depois da realização, né, da saída oficial do Reino Unido da União Europeia, mudou de nome para Reform UK, e o Change UK, que foi um grupo independente que foi formado por dissidentes, tanto do Partido Conservador quanto do Partido Trabalhista. Então, é interessante ver também como que esses impactos para a política britânica resultaram do referendo. Mas, para além dessas divisões, algumas divisões são bem interessantes, né? São divisões geográficas ou divisões em relação à faixa etária, ou muitas vezes também em relação a um nível de escolaridade da população. Então, de modo geral, foi um resultado muito apertado, quase que 52 a 48, e aí a gente vê aqui que, no caso da Escócia e da Irlanda do Norte, a maioria foi favorável à permanência na União Europeia, mas como são duas regiões que possuem uma população muito menor que a da Inglaterra, né, o resultado final pendeu para o lado da saída. Em relação aos grupos etários, a gente vê que a maioria da população mais jovem votou pela permanência, talvez motivada mais por esse olhar cosmopolita, pelas oportunidades que participar da União Europeia poderiam trazer, tanto em termos de intercâmbios acadêmicos, como de mercado de trabalho, ou mesmo de viagens ao continente. Já a população mais idosa votou majoritariamente pela saída, muito dessa população também, às vezes, habita regiões mais afastadas, que foram... que passaram por processo de desindustrialização, que sofreram um grande afluxo de imigrantes recentemente, e aí sentem, então, como eu falei, essa ideia de uma privação relativa do que era, talvez, a sua vida alguns anos atrás e do que é a sua vida neste momento. Então, aqui só para mencionar algumas dessas diferenças, mas como eu falei, há também a diferença de escolaridade, então, em geral, pessoas com ensino superior, a maioria votou pela permanência, e pessoas com menos anos de escolaridade votaram majoritariamente pela saída, mas a gente observou várias divisões dentro do próprio Reino Unido, e algumas dessas divisões continuam trazendo efeitos até hoje, principalmente essa questão geográfica, já que a gente teve um reforço do movimento independentista na Escócia, né, após o resultado do referendo, e também a gente vem observando um fortalecimento da causa de união, né, da causa em favor, da causa nacionalista, né, da Irlanda do Norte em favor à união com a República da Irlanda. Então, tentando adiantar agora um pouquinho, eu não vou falar de todas essas datas, mas só para a gente ver como que foi um percurso realmente muito longo, né? Então, eu comecei falando lá do referendo em 2016, e aí eu queria só falar de mais outras 4 datas que são marcos importantes. A primeira é o pedido oficial de saída, que ocorreu em 29 de março de 2017. Então, naquele momento, o Reino Unido notificou formalmente o seu desejo de saída, porque o referendo ele era meramente uma consulta popular, não tinha poder vinculativo, e foi a partir dessa data que se iniciou a contagem do prazo de 2 anos para a saída oficial do Reino Unido da União Europeia, o que a gente vai ver que foi prorrogado por 3 vezes. Mas, enfim, no dia 1º de fevereiro de 2020, o Reino Unido deixou a União Europeia, deixou de ser um Estado-membro, mas iniciou um período de transição até o final de 2020, no qual ele estava submetido às regras do bloco, ainda que não tivessem um poder de voz, de voto dentro das suas instituições. E foi durante esse período de 2020, né, que a gente teve bastante dificuldade, mas foi o período no qual foi negociado o acordo de comércio e cooperação entre o Reino Unido e a União Europeia, né? As partes chegaram a um acordo na véspera de Natal, né, bem ali realmente nos 45 do segundo tempo, já na prorrogação, eu diria, e chegaram a esse acordo que entrou em vigor, primeiro provisoriamente, e depois, a partir de maio de 2021,
efetivamente, mas que entrou em vigor no início do ano passado, então em 1º de janeiro de 2021. E aí, eu não vou, obviamente, detalhar as negociações, como eu falei, foram processos de idas e vindas, mas as negociações elas também tiveram um atraso por conta das eleições gerais convocadas pela Theresa May em 2017, então elas só começaram formalmente em 19 de junho de 2017. E aqui eu coloquei esses 3 primeiros ministros, que são os 3 primeiros ministros, né, que estiveram aí à frente do Reino Unido durante esse período. Então, David Cameron, que convoca o referendo, mas renuncia logo após o resultado, né, uma vez que ele defendeu a permanência no bloco, aí ele afirma que outro primeiro-ministro deveria conduzir esse processo, e aí quem acabou sendo eleito, né, por uma eleição interna ao Partido Conservador foi a Theresa May, que esteve à frente aí das negociações, buscou um acordo com a União Europeia, enfrentou muitas dificuldades para tentar aprovar o seu acordo no Parlamento Europeu, no Parlamento Britânico, e depois Boris Johnson, né, que aí a Theresa May, então, ela acaba renunciando em meados de 2019, né, ela renuncia em maio, mas ela deixa o cargo só em junho, quando também, por meio de eleições indiretas no Partido Conservador, o Boris Johnson é eleito. E aí a gente teve 3 prorrogações dessa data de saída, né? Como eu falei, a data oficial era lá 29 de março de 2019, né? 2 anos depois da data que foi acionado o artigo 50 do Tratado de Lisboa, né? Que foi formalizada o pedido de saída do Reino Unido da União Europeia, e depois a gente teve mais algumas prorrogações, uma muito curta ali, que na verdade, enquanto a Theresa May tentava aprovar o acordo negociado com o Parlamento, tentava aprovar no seu Parlamento o acordo negociado com a União Europeia, houve uma prorrogação que iria até 12 de abril apenas, e aí ela tentava uma prorrogação mais para junho, e aí depois houve uma outra prorrogação até 31 de outubro de 2019, e aí nesse meio tempo foram realizadas eleições para o Parlamento Europeu, das quais o Reino Unido participou, então elegeu eurodeputados que depois, com a saída do país do bloco, deixaram também os seus cargos. E aí a Theresa May também, nesse meio tempo, ela renuncia, o Boris Johnson assume, e o Boris Johnson não teria tempo hábil para finalizar e aprovar o acordo renegociado com a União Europeia até 31 de outubro de 2019, então há uma nova prorrogação até 31 de janeiro de 2020, e aí sim a saída oficial ocorreu, como eu mostrei lá no slide anterior, em 1º de fevereiro de 2020. É importante pensar que essas negociações do Brexit, elas passam por 2 momentos. Uma é a negociação sobre o acordo de saída, que foi essa negociação que durou, né, até o final de 2019. Então, em dezembro de 2019, o Boris Johnson consegue aprovar o acordo no Parlamento britânico, e aí a saída oficial é formalizada, então, em 1º de fevereiro de 2020, quando iniciou-se aí a negociação sobre o novo tipo de relacionamento que o país teria com o bloco. Então, agora como um ex-Estado-membro, agora como um terceiro país, qual que é o acordo, né, que o Reino Unido vai ter com o bloco, que aí sim foi o acordo de comércio e cooperação. Então, pensar que são esses 2 momentos diferentes, e também aqui eu queria clarificar alguns conceitos que são muito utilizados quando a gente lê notícias sobre o Brexit, e às vezes são conceitos que são utilizados erroneamente. Então, primeiro, pensar que existiriam, né, propostas diferentes de saídas do Reino Unido, mas a proposta que se efetivou e foi a proposta defendida desde o início também pela Theresa May, foi uma proposta de um hard Brexit, que pressupõe a saída do mercado único europeu, então aquelas 4 liberdades que eu mencionei anteriormente, né, livre circulação de mercadorias, de capital, de serviços e de pessoas, de mão de obra. Então, pressupõe a saída desse mercado único, pressupõe a saída da União Aduaneira, então, para que o Reino Unido possa ter uma política comercial própria, né, não esteja vinculado, então, à política comercial da União Europeia, e também a não vinculação à Corte Europeia de Justiça.
Nas propostas de um soft Brexit, o Reino Unido poderia, por exemplo, estar vinculado a algum desses pontos ou a todos eles, né? Então, pensar que, por exemplo, existiam ali projetos de o Reino Unido pode adotar um modelo próximo ao que a Turquia tem nas relações com a União Europeia, que a Turquia tem uma união aduaneira com a União Europeia, ou então talvez um modelo parecido com o da Noruega. A Noruega faz parte do mercado único europeu, ainda que não seja parte da União Europeia. Mas não, essa proposta do hard Brexit implicava a saída do mercado único, da União Aduaneira e a não vinculação à Corte Europeia de Justiça. É realmente um rompimento com as políticas comunitárias. Para além disso, a gente via muito também falando, no deal, quando talvez não chegasse a um acordo e chegasse a data da saída do Reino Unido do bloco, seria essa saída brusca, um rompimento sem nenhum acordo. Esse no deal poderia acontecer em qualquer uma das fases de negociação, tanto do acordo de saída quanto do acordo que foi depois negociado de comércio e cooperação. Se ocorresse com o acordo de saída, significava realmente esse rompimento brusco, sem nenhum benefício, como ocorreram, né, nas negociações, por exemplo, a definição desse período de transição. E um não acordo do que seria o futuro do relacionamento entre o país e o bloco significaria que as relações entre ambos seriam, principalmente as relações comerciais, seriam pautadas nas regras da Organização Mundial do Comércio. Não haveria nenhum acordo preferencial para importação e exportação de mercadorias, por exemplo, não haveria nenhuma cooperação mais profunda em nenhuma área específica entre o Reino Unido e a União Europeia. Então, existiam essas possibilidades de não se chegar a um acordo. E um outro termo muito presente também na mídia era Global Britain, que foi um slogan muito utilizado pela Theresa May, mas que pautou e pauta também um pouco que é a ideia da política do Reino Unido no pós-Brexit, agora no governo do Boris Johnson. Até essa última imagem que eu coloquei aqui no canto inferior direito foi uma imagem da revista The Economist que tentava questionar qual seria essa política externa do Reino Unido após o Brexit, né? A ideia de que agora que o país não está mais vinculado à União Europeia, de que ele buscaria assinar novos acordos comerciais com outros países, que seria uma política muito mais liberalizante. Então, tentar resumir um pouco agora quais são os principais pontos do acordo de saída e do acordo de comércio e cooperação. No acordo de saída, 3 pontos são fundamentais. Um é a reciprocidade em relação aos direitos e os deveres dos cidadãos europeus no Reino Unido e dos cidadãos britânicos na União Europeia, né? Então, a União Europeia, ela manteria o mesmo nível de direitos e de deveres dos cidadãos britânicos que o Reino Unido mantivesse aos seus cidadãos dentro do país, dentro do Reino Unido. E, basicamente, o que houve foi um congelamento. Então, todos aqueles que estavam, por exemplo, todos os europeus que estivessem numa situação regularizada dentro do Reino Unido até a saída oficial do país do bloco, manteriam os direitos adquiridos. Então, se a pessoa trabalhava, se ela morava no Reino Unido, ela não teria esse direito suspenso, e aí houve um mecanismo interno para regularização desses diversos cidadãos europeus vivendo no Reino Unido. E vice-versa, né, como coloquei, a União Europeia aplicaria o princípio da reciprocidade para os cidadãos britânicos. Um outro ponto que apareceu muito na mídia era a questão da multa, né, pela saída do Reino Unido da União Europeia, que nada mais é do que uma compensação financeira relativa ao orçamento previsto para o período de 2014 a 2020. A União Europeia tem orçamentos a cada 7 anos, então já existia um comprometimento, né, para diversos programas até 2020, então, basicamente, essa compensação financeira tratava desse tema. E o tema mais polêmico, que aí esteve presente nas negociações sobre o acordo de saída, que segue presente atualmente, é o tema mais difícil ainda na relação entre o Reino Unido e a União Europeia, que é a questão da fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Né? Hoje, o que existe é o Protocolo das Irlandas, que define que a Irlanda do Norte ela está vinculada à
ela possui, né, esse alinhamento regulatório com a União Europeia, então ela tem que seguir todo um regulamento, por exemplo, sanitário, fitossanitário da União Europeia, né? Isso é diferente do que era a proposta anterior da Theresa May, do backstop, que aí colocaria todo o Reino Unido nesse alinhamento regulatório com a União Europeia. Mas colocar todo o Reino Unido nesse alinhamento regulatório com a União Europeia significa basicamente que o Reino Unido seria parte do mercado comum, né, do mercado único europeu. Então, como um dos fatores que motivou o Brexit era justamente que o Reino Unido tivesse uma liberdade maior para negociar acordos com terceiros países, que pudesse definir suas próprias leis, né, definir quais regras quer aplicar. Então, essa proposta não vingou de manter todo o Reino Unido alinhado regulatoriamente com a União Europeia, mas sim essa da Irlanda do Norte, uma vez que há essa fronteira terrestre entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Mas o que na prática cria uma situação muito peculiar, porque você tem dentro de um próprio país uma região que faz parte de um sistema regulatório diferente do Reino Unido, né? E, como eu falei, ainda há muita dificuldade em pensar como que é feito o controle nesse fluxo de mercadorias, então de importações e exportações da União Europeia para a Irlanda do Norte, entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido. Esse controle deveria ocorrer entre as ilhas, entre a ilha da Grã-Bretanha e a ilha da Irlanda do Norte, mas inclusive recentemente, agora nas últimas semanas, o próprio Reino Unido, que vinha pedindo sempre a prorrogação da aplicação desses controles alfandegários, desses controles sanitários e fitossanitários, basicamente o Reino Unido está agora quase que delegando a obrigação desses controles à União Europeia e aceitando, então, que os produtos entrem desde que eles cumpram com o regulamento da União Europeia, até que o país consiga implementar efetivamente a sua nova política de controle fronteiriço, de controle alfandegário, que vai ser embasada em talvez uma checagem mais digital, tentando evitar filas de caminhões, tentando evitar a demora que esse processo acaba gerando, esse processo de fiscalização, e a previsão é que isso ocorra só no final de 2023. Então, assim, a gente pensa muitas vezes que o Brexit já acabou, mas tem muita coisa que na prática ainda está sendo discutida e implementada. Então, como eu falei, esse acordo de saída, ele previa também um período de transição até 2020, período no qual o Reino Unido, então, ainda fazia parte, né, da política comunitária europeia, mas não era mais um país membro. E aí, a partir de 2021, o Reino Unido não está mais dentro do mercado único europeu, não está mais na União Aduaneira e deveria, então, adotar todos esses controles, mas que até hoje ainda não foi capaz de implementar. Falando agora um pouco mais sobre o Acordo de Comércio e Cooperação, União Europeia e Reino Unido, esse é um acordo interessante, como eu falei, ele passou a ser negociado só a partir ali de março de 2020, e ele é um acordo interessante que é a primeira vez que a União Europeia vai negociar com um ex-Estado-membro. Então, os vários acordos abrangentes que a União Europeia tem, né, por exemplo, o acordo com o Canadá, o acordo com o Japão, ou o próprio acordo Mercosul-União Europeia, eles tentam buscar convergências entre esses países. E esse acordo de comércio e cooperação entre o Reino Unido e a União Europeia, ele tenta lidar com as divergências entre os países, porque o Reino Unido já era um Estado-membro da União Europeia, ele já tinha, né, ali, compartilhava de toda a legislação europeia, e agora a gente vai definir o que vai ser diferente em relação ao Reino Unido, né? O fato do país ter saído do bloco significa que o país não pode, então, manter os mesmos direitos que tinha quando era um Estado-membro. Então, o que vai mudar, né? Quais são essas divergências que precisam ser equilibradas? Além disso, uma grande dificuldade em relação a coordenar os interesses dos outros 27 Estados-membros, porque a União Europeia negocia como um bloco e sempre se manteve muito unida nesse processo do Brexit.
se manteve firme, né, em sua posição como bloco em relação ao Reino Unido, mas é claro que cada um desses 27 Estados-membros tem relações diferentes com o Reino Unido, tem níveis diferentes de dependência, de proximidade com o Reino Unido. Vamos pensar na República da Irlanda, que tem uma fronteira terrestre. Vamos pensar, talvez, na Polônia, que tem uma cooperação na área de segurança muito forte com o Reino Unido, e enquanto outros países vão ter outros interesses, né? A Alemanha, a França, a Itália, cada país tem um nível diferente de relação com o Reino Unido, e a saída do país do bloco traz também um impacto muito diferente para cada um desses países, tanto que foi criado um fundo de ajuste ao processo do Brexit, que é um fundo que vai distribuir recursos para diferentes regiões, principalmente para aquelas que forem mais afetadas por essa saída do país do bloco europeu. E pensar que esse acordo entre o Reino Unido e a União Europeia ele é muito mais do que um acordo de livre comércio. Não se trata meramente de pensar na liberalização comercial, em redução de tarifas, ou, né, em zerar tarifas, em reduzir as barreiras sanitárias, fitossanitárias, mas ele é um acordo que pressupõe uma grande proximidade geográfica entre os dois lados, uma alta convergência econômica, né, e uma interdependência mútua também muito grande. E aí eu quis trazer até aqui alguns dados para ilustrar isso para vocês, que são aqui, né, esses dados de 2019, das importações e exportações entre o Reino Unido e a União Europeia, com 27 Estados-membros. Então, para o Reino Unido, a União Europeia, ela basicamente corresponde a 50% da sua balança comercial, né? A gente tem ali 49% das importações do Reino Unido vêm da União Europeia, 46% das suas exportações são para a União Europeia e 48% do comércio total é com o bloco. Claro que, no caso do Reino Unido, o peso é muito menor, né? Um país comparado a 27, mas ainda assim o Reino Unido ocupa as primeiras posições. Então, eu coloquei aqui, né? Esses números são as posições que ocupam no ranking. Então, 10% das importações da União Europeia vem do Reino Unido, 15% das suas exportações vão para o Reino Unido e 13% do comércio total. Então, uma relação muito próxima e que teve aí um impacto grande com a saída do país do bloco europeu. Então, o que é esse acordo de comércio e cooperação? Angélica, claro. Eu liguei meu microfone porque surgiu uma pergunta, acho que baseando-se ainda nessa tabela, da Isadora Pereira. Angélica, existe uma relação do Brexit com a crise de abastecimento de combustíveis que estava acontecendo no Reino Unido no final de 2001? Olha, de 2001, eu não vou saber esse dado assim de cabeça, porque realmente não foi algo... Perdão, Angélica, eu que li errado, 2021, crise do ano passado. Ah, tá. Eu ia falar de 2001, eu não sei, mas eu ia justamente comentar que a crise recente que teve de abastecimento, e aí não só de combustíveis, mas também abastecimento em supermercados, né? Então, várias prateleiras ficaram vazias, tem a ver, sim, e por dois motivos principais, né? Tentando resumir. O primeiro deles no caso, por exemplo, das prateleiras do supermercado, é o fluxo das mercadorias que agora precisam passar por um controle maior ali na fronteira, né? Como eu falei, então, muita coisa ficou parada, às vezes, na fronteira, então, e aí a gente tem casos, né, de produtos perecíveis que não podem ficar tanto tempo parado para realizar esses controles sanitários, fitossanitários, porque senão você acaba perdendo a mercadoria. Então, tem essa questão prática da fiscalização e uma outra questão que aí afetou bastante, e foi um dos principais motivos da crise de combustíveis, especificamente, foi a falta de mão de obra, a falta de caminhoneiros, né? Então, a gente lembrar também que, com a saída do Reino Unido da União Europeia, a gente não tem mais essa livre circulação de mão de obra. Então, uma parte, né, dessa população que já morava no Reino Unido talvez tenha decidido voltar para as suas regiões, principalmente do leste europeu, então motoristas que eram da Polônia, da Romênia, né, que eram uma parte importante da mão de obra nesse setor no Reino Unido, acabou não permanecendo no país. Também não existia a possibilidade de
outras pessoas entrarem no país, né, para ocuparem essas vagas, porque, como eu falei, o Reino Unido ele acabou modificando a sua política migratória. Eu ia até comentar um pouco mais para frente. O Reino Unido agora ele adotou um sistema de pontuação, então você precisa ter uma pontuação mínima para você conseguir o seu visto de trabalho, e essa pontuação ela passa por diversos fatores, como muitas vezes ter ensino superior, saber falar inglês, ter um emprego, já ter uma confirmação de que você tem um emprego, né, um trabalho no Reino Unido, o nível de escolaridade, eu já falei, né, ensino superior. Então, fatores que acabam contribuindo para que essa migração seja uma migração muito mais qualificada, que não vai trabalhar em setores básicos, como é o caso de caminhoneiros. Então, essa crise de abastecimento dos combustíveis foi um resultado, sim, do Brexit. É claro que o Reino Unido vendeu para dentro como um resultado da pandemia, o que também é verdade, né? Vou falar um pouquinho mais adiante que é difícil mensurar o impacto do Brexit, porque é uma crise que se sobrepõe à crise da pandemia também. Então, é claro que a pandemia também dificultou, inclusive, a concessão de licenças, né, de autorizações para dirigir caminhões no Reino Unido. Isso é verdade também, mas é claro que há também essa falta da mão de obra, uma mão de obra para trabalhar em serviços mais básicos no Reino Unido. E essa talvez seja uma dificuldade que o país vai enfrentar a médio e longo prazo, caso mantenha essa sua política que favorece, a sua política migratória que favorece uma migração mais qualificada para trabalhar em setores financeiros, por exemplo. Bom, passando então agora para falar um pouco sobre o Acordo de Comércio e Cooperação, eu tentei resumir aqui algumas coisas. O acordo ele é muito grande, mas o objetivo principal do Reino Unido nas negociações com a União Europeia era manter o seu acesso ao mercado europeu. Como eu falei lá no primeiro slide, é o maior mercado do mundo. A gente viu agora com esses dados no slide anterior que metade do comércio do Reino Unido é com a União Europeia. Então, o seu objetivo principal era manter o acesso a esse mercado. Mas a União Europeia também não ia deixar que esse acesso ocorresse sem que o Reino Unido tivesse as suas obrigações. Então, a União Europeia não queria comprometer a integridade do mercado comum e conceder, por exemplo, um acesso, uma abertura total do seu mercado, sem que o Reino Unido se comprometesse com a determinadas regras do mercado comum. Então, o que ficou definido é que o acordo ele prevê 0 tarifas e 0 cotas. Então, não há nenhuma tarifa para importação e exportação, nem cotas entre o Reino Unido e a União Europeia, mas existem outras restrições, que são as medidas sanitárias, fitossanitárias, a existência desses controles aduaneiros, né? Então, essas outras barreiras existem e são elas que muitas vezes acabam atrasando ali o fluxo de mercadorias entre as duas regiões. E também a União Europeia, ela sempre defendia que o Reino Unido deve garantir condições equitativas para a concorrência justa, ou seja, manter o mesmo padrão, o mesmo nível de direitos sociais, trabalhistas, de legislação ambiental, de compromissos climáticos que a União Europeia, porque, caso contrário, o Reino Unido poderia, por exemplo, reduzir os direitos trabalhistas e com isso ter uma mão de obra muito mais barata e aí produtos mais baratos que invadiriam o mercado europeu. Ou então uma legislação ambiental mais flexível que também colocaria o Reino Unido numa posição muito mais agressiva, né? Muito mais... como que eu posso dizer? Bom, colocaria o Reino Unido numa posição muito mais competitiva em relação a outros setores similares na União Europeia. Então, essa é a ideia de garantir essas condições equitativas, de garantir uma concorrência justa, o que agora, né, pensando um pouco, né, nessa decisão recente do Reino Unido de basicamente delegar à União Europeia o controle da fitossanitário nas fronteiras e aceitar o que com os padrões da União Europeia, basicamente o Reino Unido agora está, né, cumprindo com todos esses requisitos e dando condições privilegiadas para que a União Europeia acesse seu mercado, porque o Reino Unido
vai realizar o controle das mercadorias que vêm da União Europeia, mas segue realizando o controle das mercadorias que vêm de outros países do mundo, né? Isso até é uma coisa que vem sendo questionada, que pode ser levada à Organização Mundial do Comércio, porque você estaria privilegiando aí a União Europeia, né, a entrada desses produtos europeus no Reino Unido. Bom, eu quis trazer também essa outra tabela. No site da União Europeia, a gente tem muito material assim resumido, bem didático, e eu acho legal porque ajuda a gente a talvez visualizar um pouco mais quais são os impactos práticos, né, da saída do Reino Unido da União Europeia, por exemplo, ou o que mudou com esse acordo de comércio e cooperação, o que tem de diferente de antes. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos só, eu vou mencionar 3 principais. Primeiro, essa isenção de visto, né, por um período superior a 90 dias. Então, antes, quando o Reino Unido era membro da União Europeia, fazia parte do mercado comum, não existia, né, existia ali a possibilidade da circulação e sem a necessidade de um visto. Hoje, se um britânico quiser tirar férias, passar um tempo, alguns dias viajando na União Europeia, tudo bem, mas se ele quiser passar um período superior a 90 dias, então se ele for trabalhar na União Europeia, se ele for estudar na União Europeia, assim como nós brasileiros, se formos passar um período superior a 90 dias na União Europeia, precisamos de visto. Uma outra mudança é em relação às tarifas de roaming. Aí também, mais uma vez, antes, né, não existiam essas tarifas de roaming, e hoje, se um britânico vai passar férias na Grécia, ele ou vai pagar as tarifas para utilizar, né, o seu celular, seu pacote de dados, ou ele vai ter que comprar um outro chip, mas essas tarifas agora são aplicadas. E aí, aqui no canto inferior direito, um outro exemplo é acesso aos programas europeus. Então, o programa Erasmus, que é um programa de intercâmbio acadêmico, principalmente em nível de graduação, o Reino Unido deixou de fazer parte desse programa, criou um programa próprio, né, mas ainda muito limitado, que basicamente tenta replicar o que é o programa europeu, mas esse é um programa muito difundido já dentro da União Europeia, né, no qual há uma compatibilidade entre os créditos acadêmicos nas universidades europeias. Então, o estudante ele pode cursar, por exemplo, um semestre, um ano em outro país e ter os seus créditos validados na universidade de origem, e aí o Reino Unido deixa, então, de fazer parte desse programa. Aqui só alguns exemplos, né, mas tem mudanças em vários outros setores também. Aqui, troca de mercadorias, eu basicamente falei um pouco no slide anterior, né, de que agora há necessidade de controles sanitários, fitossanitários, então não existe essa fluidez no comércio, né, são necessários controles aduaneiros ali na fronteira para entrada e saída de mercadorias. Bom, tentando avançar um pouquinho mais aqui para eu não estourar demais no meu horário, falar um pouquinho das relações do Reino Unido e da União Europeia desde da entrada em vigor desse acordo de comércio e cooperação. Como eu falei, ele entrou em vigor provisoriamente em 1º de janeiro de 2021, e aí ficou provisório até 30 de abril, porque, como eu falei, é um acordo muito extenso, demandava todo esse tempo para revisar todo esse acordo, para traduzir ele para todos os idiomas, né? A União Europeia tem 24 idiomas oficiais, então a necessidade de traduzir para todos esses idiomas, de aprovar o acordo no Parlamento Europeu e aí, por fim, ratificá-lo. Então, só entrou em vigor efetivamente em 1º de maio de 2021. O protocolo das Irlandas, né, que é um anexo do acordo de saída, mas que ele também está muito presente no que é tratado no Acordo de Comércio e Cooperação, ele continua em constante discussão, como eu falei, ainda há uma dificuldade de implementar os controles ali nas fronteiras, né, entre a Ilha da Irlanda e a Ilha da Grã-Bretanha, né, pensando então que a Irlanda do Norte segue mantendo esse alinhamento regulatório com a União Europeia, e é interessante pensar que esse alinhamento regulatório, há uma previsão, né, no Acordo de Comércio e Cooperação e no próprio Protocolo das Irlandas, de que esse alinhamento ele se mantém por um período, né, e ele precisa ser, quando renovado, ele precisa ser aprovado pela Assembleia da Irlanda.
E aí, caso seja aprovado, se mantém por um novo período. Então, se eu não me engano, são 4 anos, e aí, se ele é aprovado, se mantém por mais 4, mas se ele for aprovado com uma maioria específica lá, que agora eu não lembro exatamente, não é uma maioria simples, mas com uma maioria absoluta, assim, ele fica em vigor não só por mais 4, mas por 8 anos. Então, é um protocolo que vai estar em constante discussão e pode a qualquer momento cair, né? Caso a Assembleia da Irlanda vote contrariamente ao que já está em vigor. E aí fica o questionamento, o que ocorreria nesse momento, né? A Irlanda, então, retomaria o seu alinhamento regulatório com o Reino Unido, como que se daria o controle entre a fronteira da Irlanda e a Irlanda do Norte, porque é uma fronteira muito porosa, é uma fronteira marcada por tensões, né? Eu acabei nem comentando, nem me aprofundando nisso, mas a ideia é que não existe uma fronteira dura, um controle fronteiriço entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, porque isso foi o que está definido no acordo, né, da Sexta-feira Santa, que colocou fim aos conflitos entre as duas Irlandas. Então, há realmente uma grande preocupação, né, no que pode resultar a implementação de uma fronteira dura, né, de uma fronteira realmente com controles ali no fluxo entre as duas Irlandas. Pensar que diariamente mais de 40 mil pessoas cruzam as fronteiras para trabalhar, para estudar, então há uma dificuldade muito grande em se pensar como que se daria a implementação de uma fronteira entre essas duas regiões. E por isso também que vem ganhando força cada vez mais a possibilidade de uma reunificação das Irlandas, né? Bom, ainda sobre as relações Reino Unido e União Europeia, houve desde 2021 a prorrogação desses grace periods, né, que eram os períodos de transição para a introdução dos controles alfandegários. Então, foram mais de 4 prorrogações que o Reino Unido sempre vinha pedindo, né, para introduzir os controles alfandegários, e o que ocorreu recentemente, agora nas últimas semanas, é a decisão do Reino Unido de terceirizar esses controles para a União Europeia, até que o país seja capaz de implementar efetivamente a sua nova política de controle aduaneiro no final de 2023. E, como eu coloquei, isso coloca a União Europeia com acesso privilegiado ao mercado britânico em relação a terceiros países para os quais o Reino Unido mantém, né, o controle alfandegário. Então, um tema que pode também vir a ser levado para a Organização Mundial do Comércio, porque romperia com o princípio aí da nação mais favorecida. Bom, tentando agora falar um pouquinho sobre, vou até já colocar aqui todos, e vou tentar tratar desses slides de uma forma um pouco mais rápida, e aí, talvez na parte de perguntas a gente possa se aprofundar em um ou outro tema que vocês tenham curiosidade. Mas pensar um pouco em quais são as consequências do Brexit para o Reino Unido e depois para a União Europeia. Então, para o Reino Unido, né, eu fiz até esse jogo de palavras de Reino Desunido com essa capa da The Economist, que não foi um erro de digitação, mas está escrito Untied Kingdom, né? Então, esse reino que não estaria mais tied, unido, né? Não estaria mais unido, amarrado, né? Então, um reino desunido. Quais são as consequências do Brexit para o Reino Unido? A primeira e a segunda são consequências que eram previstas e, inclusive, foram os argumentos da campanha pela saída, né? Então, recuperar sua autonomia legislativa e jurisdicional e ter um maior controle sobre o seu orçamento. Isso, na prática, ocorre porque o Reino Unido já não está mais vinculado à legislação comunitária da União Europeia, tampouco contribui para o seu orçamento comunitário. Então, são duas consequências que respondem às demandas da campanha favorável à saída. O terceiro ponto é uma queda no crescimento econômico e o impacto direto na cotação da Libra, ali meses após a realização do referendo, e aí depois a gente tem também uma oscilação e uma queda no crescimento econômico que, como eu mencionei, é difícil de mensurar porque a saída efetiva do Reino Unido da União Europeia ocorreu em fevereiro de 2020,
né, permanecendo aí no período de transição, e a saída do período de transição em janeiro de 2021. E o que a gente tem junto? A pandemia, né? Então, a pandemia que foi decretada em março de 2020, ela também trouxe um impacto muito grande, né, uma queda no crescimento econômico, não só para o Reino Unido, como para né, diversos países. No Brasil também a gente observou essa retração no crescimento econômico. Então, muito difícil aí conseguir mensurar o que é o impacto de um fator ou de outro fator. Houve também a saída de companhias e de ativos em direção à Europa continental, então empresas que tinham sede no Reino Unido transferiram muitas vezes sua sede para países da União Europeia, tentando manter os benefícios que já tinham por estarem dentro do bloco, né, dentro da União Europeia. O impacto também nos setores de transporte, de telecomunicações, de energia, de transportes. A gente viu aí, com a própria pergunta, a questão do desabastecimento nos postos de gasolina, no transporte a gente também tem o impacto do controle aduaneiro, então os caminhões que ficam muitas vezes parados nos portos para esse controle. No setor de telecomunicações, agora não há mais a supressão das tarifas de roaming, por exemplo. Energia, o Reino Unido ele, deixa de fazer parte da política energética comum da União Europeia, então a gente tem impactos em vários setores. Em relação à política externa do Reino Unido, a ideia de uma Global Britain, de buscar novos acordos comerciais com terceiros países, o que ocorreu foi sim uma tentativa de buscar essas novas parcerias, muito limitadas também por conta do próprio cenário internacional, com a pandemia, mas boa parte dos acordos que foram assinados pelo Reino Unido são acordos nesse esquema de rollover, são a renegociação de acordos que a União Europeia já tinha com alguns países, e o Reino Unido basicamente replica o acordo, mudando alguns termos só, que sejam mais ou menos favoráveis para o país. Então, muitos dos acordos já assinados pelo Reino Unido com terceiros países, basicamente replicam acordos que a União Europeia já tinha com esses países, porque uma vez que o país saiu do bloco, ele deixa de fazer parte desses acordos. Impacto também social, com o aumento da xenofobia e a implementação dessa nova política migratória. Eu mencionei anteriormente um pouquinho, uma política baseada num sistema de pontos, né, que privilegia, então, setores mais qualificados, pessoas com maior escolaridade, então acaba aumentando um pouco a xenofobia e contra, né, essa população que ocupava empregos mais básicos na economia britânica, e pode gerar, como eu falei, dificuldades no médio e longo prazo com a falta de mão de obra em determinados setores. A gente tem ainda uma questão em relação a Gibraltar, pendente, né? Gibraltar que está ali na fronteira com a Espanha, e que tem uma relação muito próxima com a Espanha, então a gente fala bastante da Irlanda do Norte, né? Mas a gente tem também Gibraltar, que é um território britânico, que basicamente segue vinculado à Espanha, né? Um acordo ainda de cavalheiros, né? Não há nenhuma grande definição sobre o status de Gibraltar. E aí os dois temas principais desse Reino Desunido são a Escócia e a Irlanda do Norte. Na Escócia, a demanda por outro referendo de independência. Já foi realizado um referendo em 2014, a permanência no Reino Unido ganhou por pouco mais, por quase 60%, né? Foi 58-42, se eu não me engano, mas muito do que muito dessa permanência também era pela ideia de que, ao permanecer no Reino Unido, permaneceria-se na União Europeia. E hoje essa demanda pela independência ganhou mais força, o que também já coloca em questionamento, caso a Escócia saísse, se ela se candidataria à União Europeia, como seria esse processo de entrada, porque outros países que também têm movimentos separatistas poderiam bloquear a entrada da Escócia, como é o caso da Espanha, ou como que a Escócia lidaria em relação à sua moeda, caso deixasse o Reino Unido, já que não adota o euro, então adota a libra esterlina, ela teria que adotar temporariamente uma outra moeda, como que a Escócia faria essa transição.
Uma maior dificuldade, na verdade, que vem sendo colocada é a possibilidade de realizar esse referendo no curto prazo, uma vez que o primeiro-ministro britânico ele já declarou que já foi realizado um referendo em 2014, esse é referendo realizado um por geração, então que a decisão já foi tomada e que ele não pretende colocar esse tema em pauta num futuro próximo. E na Irlanda do Norte, eu já comentei anteriormente, mas a possibilidade de reunificação, a gente teve agora nas eleições recentes fortalecimento dos movimentos mais nacionalistas, em oposição aos movimentos unionistas, né, que são os unionistas que querem manter a união com o Reino Unido. Então, um fortalecimento dessa reunificação. É claro que é uma demanda ainda muito... ela tem menos força do que a demanda escocesa, mas que, diante da situação sui generis que a Irlanda do Norte enfrenta dentro do próprio Reino Unido, talvez tenha se fortalecido. Eu estava lendo justamente uma pesquisa de opinião hoje que falava que na Irlanda do Norte hoje já o percentual que apoia a reunificação já é o mesmo percentual que apoia a união com o Reino Unido, quando que anteriormente o percentual que apoiava a união com o Reino Unido era muito maior, né? Então hoje mais ou menos estão ali na casa de 38%, 40% para cada lado, né, que apoiam ou a união com a República da Irlanda ou a união com o Reino Unido. Então, ainda seria uma decisão muito apertada, mas a gente vê que há um crescimento desse movimento mais nacionalista na Irlanda do Norte. E na União Europeia, também fazendo esse trocadilho, né, falando de integração europeia, quais impactos do Brexit para a integração europeia ou para a desintegração europeia. As consequências do Brexit para a União Europeia são, né, a perda da relevância global do bloco, uma vez que perde um país que tem assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem armas nucleares, e agora a gente tem só a França ocupando essa posição. Um impacto também no orçamento comunitário, né? Eu mencionei anteriormente que o Reino Unido era o maior contribuinte líquido do bloco, e aí foi criada essa reserva de ajustamento do Brexit no valor de 5 bilhões para auxiliar as áreas, as regiões da União Europeia que mais vão sofrer com a saída dos britânicos do bloco europeu. O impacto também nas próprias instituições europeias que tiveram que se adaptar com a saída do Reino Unido, não apenas adaptar o seu orçamento, mas o funcionamento das instituições, né? Então, o Parlamento Europeu, houve uma redução no número de cadeiras com a saída dos britânicos, e uma redistribuição também. São 751 cadeiras previstas pelo Tratado de Lisboa, hoje só 705 são ocupadas, as demais continuam existindo e seriam realocadas no caso da entrada de novos membros, por exemplo, os países dos Balcãs. E a gente teve essa reconfiguração porque os parlamentares britânicos foram eleitos em maio de 2019, tomaram posse ali em meados de 2019, mas saíram em 2020, quando o país deixou o bloco, e aí com isso houve uma reconfiguração também, porque algumas vagas foram redistribuídas para outros países membros. Então, você tinha alguns parlamentares que estavam numa situação pendente, por exemplo, parlamentares franceses que só assumiriam sua posição quando o Reino Unido, quando o parlamentar britânico deixasse o bloco, né? Então, a gente tem também um outro impacto aqui, tentando já avançar, que já cheguei no meu tempo, o enfraquecimento da vertente econômica mais liberal dentro do bloco. Essa vertente também é a que predomina nos Países Baixos, nos países nórdicos, e o Reino Unido era um grande defensor da adoção de uma política mais liberal por parte da União Europeia. Então, agora, com a saída do Reino Unido, que é um país de peso, né, essa vertente econômica ela acaba sendo enfraquecida. Mas, por outro lado, a possibilidade de avanço na integração, de aprofundamento da cooperação em áreas que antes eram tidas como muito sensíveis pelo Reino Unido e que o país sempre bloqueava, como a área de defesa. Há também a necessidade de renegociação dos compromissos multilaterais, e aí tanto da União Europeia quanto do Reino Unido na Organização Mundial do Comércio. Tentar exemplificar para ficar mais fácil. Digamos que o Brasil tivesse uma cota para exportar X de frango para a União Europeia. Esse X de frango agora precisa ser renegociado e redistribuído entre a União Europeia e o Reino Unido, porque o Reino Unido não faz parte mais da União Europeia. Então, o Brasil tem que negociar com o Reino Unido, o Brasil tem que negociar com a União Europeia, né? E, obviamente, que aí
cada um dos três lados também quer aproveitar esse momento de renegociação para ampliar os seus benefícios, né? Então, essa renegociação de compromissos, e eu dei o exemplo do Brasil, mas pensar que o Reino Unido tem que fazer isso com todos os outros países, que a União Europeia tem que fazer isso com todos os outros países, né? Um realinhamento das lideranças no bloco europeu, então, o Reino Unido sempre era tido como contrapeso à União ali franco-alemã, né? Então, era esse terceiro país, era quem, muitas vezes, junto com esses dois países, estava à frente das principais decisões dentro da União Europeia. Então, agora a gente tem um realinhamento dessas lideranças e uma grande reaproximação entre França e Alemanha, que passaram por eleições recentes. Agora, ambos os países seguem com líderes pró-europeus, e o Macron vem cada vez mais se mostrando proativo em reconstruir essa Europa, né? Já a Alemanha, com a saída da Merkel, acaba tendo um papel um pouco mais apagado, mas a França vem tentando tomar a frente nessa liderança europeia. Há também abertura, né, de precedente para novas saídas. Eu não acredito que novas saídas devam ocorrer como a do Reino Unido tão cedo, porque foi observado como é um processo muito difícil e quais são os impactos realmente de uma saída, mas o que pode ocorrer são demandas de integração à la carte. Então, cada vez mais países pedindo derrogações à legislação comunitária, né, países colocando mais empecilhos para o avanço da integração nas áreas que são sensíveis nos seus estados nacionais. E aí a gente tem, né, aqui um duplo movimento, que é o enfraquecimento do projeto de integração, por um lado, porque é a primeira vez que um país membro deixa a União Europeia, que sempre foi tida como um exemplo, como um modelo de integração regional, né? Seria o bloco que mais avançou na integração regional. Então, um enfraquecimento, já que o Reino Unido decide sair desse bloco, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a negociação para novas acessões dos Balcãs, principalmente, que são negociações que já estão em andamento há mais tempo, mas agora, mais recentemente, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a candidatura da Ucrânia, da Geórgia e de Moldova, que devem talvez ser formalizadas e aceitas, né, o início dessas negociações na reunião agora em junho deste ano. Então, a gente tem também esse duplo movimento. Se, por um lado, o Reino Unido saiu, aí a possibilidade de que novos países entrem. É claro que essa entrada vai demandar muita negociação, muito tempo também, mas significa que a União Europeia ainda tem um apelo muito forte para alguns países, principalmente para países que talvez não tenham o peso no sistema internacional que o Reino Unido tem, ou pelo menos que o Reino Unido acredita ter no sistema internacional. Então, para esses países, a União Europeia ainda é vista como uma grande oportunidade para o crescimento e para o desenvolvimento dos seus estados. E o que esse processo do Brexit gerou também foi uma grande discussão que se formalizou por meio de respostas institucionais da União Europeia, como a estratégia global da União Europeia, o livro branco sobre o futuro da Europa com 27 Estados-membros. Então, discussões sobre qual que é o futuro desse projeto, sobre o que deve mudar, o que deve permanecer. Então, um pouco essa reflexão da União Europeia sobre quais são os rumos para a integração regional. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu já estourei um pouco meu tempo. Se tiver depois alguma outra pergunta que seja relacionada ao tema da pandemia ou da guerra na Rússia e na Ucrânia, eu posso mencionar também. Eu tinha só esses outros 2 slides que eram sobre esse tema. Mas quer terminar, Angélica? Eu acho que você pode terminar, sim, porque interessa bastante. Tá. Como eu falei, o foco era eu falar mais do Brexit, mas é difícil falar dessa crise sem pensar nessas outras 2 crises que também impactam muito a integração europeia. Então, da pandemia aqui, eu tentei deixar bem resumido, mas dizer que ela impactou diretamente as próprias rodadas de negociação do Acordo de Comércio e Cooperação, né? Então, eu falei que essas rodadas elas iriam começar em março, mas aí, por conta da pandemia, foram adiadas.
quer dizer, ocorreu uma rodada em março, mas muito rápida, né? Era a primeira rodada de negociação, mais de apresentação. E aí as rodadas iniciais, as rodadas seguintes ocorreram de modo virtual em abril, maio e junho, quando depois passaram a ser retomadas em parte presencialmente, em parte virtualmente. E aí pensar que em rodadas virtuais de negociação para um tema tão espinhoso, muitas vezes as negociações não avançam, né? A gente tem questão de segurança da informação que está sendo transmitida, o próprio fato de que os negociadores não conseguem sentir muito bem qual que é a posição da outra parte, em que ponto ela está disposta a ceder ou não, né? Eu acho que a gente que também passou por esse período da pandemia tendo aulas virtuais ou participando de seminários, a gente sabe que não é a mesma coisa do presencial. Então, para uma negociação tão sensível quanto essa, obviamente isso acabou atrasando e afetando a elaboração do acordo de comércio e cooperação. Como eu mencionei anteriormente também, a questão do impacto econômico, difícil de mensurar o que é resultado da pandemia, o que é resultado do Brexit, porque essas crises se sobrepõem. E um fator que marcou muito a relação entre o Reino Unido e a União Europeia foi a crise das vacinas, né? A União Europeia assinou contratos com a Oxford AstraZeneca, até eu coloquei essa charge aqui no canto superior direito, né, que seria da Ursula von der Leyen, questionando que ela tinha feito esse pedido das vacinas com muita antecedência, mas que as vacinas só chegaram em 2021, né, então já seria pós-Brexit e, nesse caso, o atraso no envio das vacinas, a União Europeia questionava que talvez estivesse ocorrendo um privilégio na distribuição de vacinas para o Reino Unido, que começou realmente a vacinação muito antes. E o Reino Unido, por sua vez, contra-argumentava dizendo que a sua saída da União Europeia foi o que propiciou com que eles tivessem um acesso mais rápido e iniciasse a vacinação mais rápido do que a União Europeia. Porque é óbvio que o bloco precisou negociar vacinas para 27 Estados-membros, precisou coordenar o recebimento, a distribuição e a aplicação dessas vacinas em 27 Estados-membros, porque essa aplicação deveria começar simultaneamente em toda a União Europeia para não gerar nenhum questionamento de que um ou outro país tivesse sido beneficiado. Então, essa crise ela criou um atrito extra entre o Reino Unido e a União Europeia, para além do próprio Brexit. A resposta da União Europeia, na época, é que ela aplicaria restrições à exportação de vacinas, porque parte dessas vacinas era produzida numa filial da AstraZeneca que tinha sede nos Países Baixos. Então, que nesse caso, então, a União Europeia aplicaria critérios de reciprocidade e de proporcionalidade para restringir a exportação, não só para o Reino Unido, mas para outros países que tivessem talvez mais avançados na vacinação do que a União Europeia, ou que estivessem recebendo os pedidos que tinham fechado com a AstraZeneca posteriormente ao pedido da União Europeia. Também pensando um pouco em como a União Europeia pretende lidar agora com o impacto econômico da pandemia, a gente teve, né, já a aprovação do orçamento comunitário para esse período, né? Comentei que são de 7 anos, então período 2021-2027, um orçamento na casa aí de 1 trilhão de euros, e o plano da União Europeia para a recuperação da pandemia gira em torno de 750 bilhões de euros. E a União Europeia ela realmente teve uma dificuldade inicial em coordenar as ações nos países membros durante a pandemia, então houve a reinstauração das fronteiras, né? Então não existia mais a livre circulação do espaço Schengen durante os meses iniciais da pandemia, lá em 2020, e aos poucos essa livre circulação foi sendo retomada, mas ainda muito restrita, e uma das iniciativas da União Europeia para tentar realmente buscar uma ação mais coletiva e coordenar as medidas em todos os países foi a adoção desse passaporte de imunidade, que é o certificado de vacinação, na verdade, não só de vacinação, né? Pode ser de vacinação, ou se você se recuperou da doença, ou se você tem um teste recente, né? De PCR ou de antígeno. Então, esse
certificado digital, ele era aceito em todos os países, ele permitiu o restabelecimento da livre circulação dentro da União Europeia. Então, essa foi uma das medidas que a União Europeia conseguiu coordenar para dar uma resposta coletiva à pandemia. Então, alguns pontos só da pandemia para a gente pensar um pouco como que ela impactou tanto as relações do Reino Unido, né, com a União Europeia, como o próprio funcionamento do bloco europeu. Depois, se tiverem outras perguntas ou curiosidades, eu posso responder. Para quem não sabe, eu estou atualmente morando na Europa, então eu vivenciei muito também dessas restrições na prática, no dia a dia aqui. E, por fim, falar um pouquinho da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eu tentei elencar aqui alguns impactos, é claro que ainda é muito cedo para a gente tentar dizer qual que é o impacto desse conflito, mas desde fevereiro até agora já são mais de 5 milhões de refugiados, então um grande impacto humanitário, e para além desses 5 milhões de refugiados, que são pessoas que conseguiram deixar o território ucraniano, há por volta de 6 milhões de deslocados internos, pessoas que muitas vezes deixaram as suas cidades e foram para outras cidades dentro da Ucrânia, estão tentando ir para regiões de fronteira para deixar o país ainda. Então, ao todo, são mais de 11 milhões de pessoas impactadas dentre refugiados e deslocados internos. É um grande impacto econômico também, dada a escassez de produtos que vem da Ucrânia ou então da Rússia também, né, com as sanções que estão sendo aplicadas, e o aumento da inflação em diversos países membros do bloco. O impacto energético, acho que é um que é muito citado na mídia, a questão da importação do gás da Rússia, como a União Europeia depende muito desse gás, principalmente nos meses aí de frio, né? Então, agora que a Europa já está na primavera, se encaminhando para o verão, há uma redução nesse consumo de gás, mas ainda assim é muito importante para os países do bloco. E há também o canal, né, o Nord Stream 2, para o escoamento desse gás da Rússia diretamente para a Europa, ali chegando na Alemanha, que está paralisado, né, justamente por conta desse conflito. O impacto securitário também, com envio de armamentos e treinamento, muitas vezes, dos ucranianos por parte da União Europeia, e que é um ponto interessante, porque há um rompimento em uma posição que a União Europeia sempre adotou, de envolvimento em conflitos, e aí também um tema que vem sendo discutido mais recentemente é a possibilidade da Suécia e Finlândia entrarem na OTAN. Um dos países já demonstraram interesse em entrarem nessa aliança militar, e o tema deve ser debatido agora também na reunião da OTAN em meados desse ano, né, no mês que vem, em junho. Para além disso, a gente tem um grande pacote de medidas de sanções aplicadas pela União Europeia, sanções que vão desde o congelamento dos ativos do governo russo e de indivíduos russos também, né, oligarcas, políticos, até sanções vinculadas à importação de produtos desses países. Então, a União Europeia cada vez mais vem tentando aumentar as sanções à Rússia, de maneira a tentar estrangular um pouco a economia russa e ver se com isso consegue frear o esforço de guerra do país. Para além das sanções aplicadas contra a Rússia, também a União Europeia tem adotado várias medidas de auxílio à Ucrânia, destinando fundos para apoio humanitário, para a recuperação também da Ucrânia e participando ativamente em medidas para a arrecadação de recursos. Então, teve um movimento, né, Stand With You Ukraine, para tentar arrecadar recursos para auxiliar tanto no envio de suplementos, de materiais, suplementos eu quero dizer de mantimentos, né, em geral, para a Ucrânia, quanto para depois auxiliar na própria reconstrução do país. E um movimento mais recente das sanções aplicadas pela União Europeia, que
está sendo discutido ainda, né? São sanções que ainda não foram definidas se devem ou não entrar em vigor dessa forma, mas pressupõe não só o congelamento desses ativos russos, mas a possibilidade de vender alguns desses ativos, por exemplo, carros de luxo desses oligarcas, a possibilidade de revender para que esses recursos sejam utilizados depois e destinados à reconstrução da Ucrânia, né? Então, tentando pensar que seria uma forma de custear também os desdobramentos, o impacto da guerra no país. E aí, mais recentemente, o que a gente tem é a candidatura da Ucrânia à União Europeia, então o país já demonstrou seu interesse e a União Europeia recebeu muito... Com muita disponibilidade esse pedido da Ucrânia de adentrar ao bloco, e as negociações, então, devem ser formalizadas, provavelmente agora a candidatura oficial deve ser formalizada em meados desse ano, e, claro, é um processo que vai levar muito tempo, mas de alguma forma demonstra como a União Europeia tem buscado dar apoio à Ucrânia nesse conflito. E, recentemente, na verdade, isso foi ontem, essa aprovação desse acordo de liberalização comercial temporária. A União Europeia possui um acordo de associação com a Ucrânia, mas o que ela aprovou é uma liberalização comercial temporária pelo período de 1 ano. Então, por 1 ano não seriam aplicadas, por exemplo, tarifas de importação, exportação, para tentar auxiliar um pouco esse setor econômico ucraniano e ajudar o país nesse momento de dificuldade. Então, temporária essa liberalização, ela está prevista para o período de 1 ano, assim que a decisão for publicada no que seria, né, esse diário oficial da União Europeia, basicamente, mas deve sair nos próximos dias, então aí duraria até maio do ano que vem. É claro que, dependendo de qual seja a extensão do conflito, isso pode ser prorrogado também. Acho que eu tentei passar alguns pontos, como eu falei, não são temas que são a minha especialidade, mas acho que são 2 crises que trazem também muitos desafios para a União Europeia como bloco, né? Então, como que ela vai reagir coletivamente, e esse tem sido, acho que, o maior questionamento que eu tenho todas as vezes que eu leio ou tento escrever sobre a União Europeia, é pensar se a União Europeia, como que ela vai redefinir o seu projeto de integração, como que ela vai se posicionar no sistema internacional, né? Se ela é um bloco que está passando por uma integração ou por uma desintegração, com todos esses desafios, essas crises, todas essas demandas que ela tem recebido nesses últimos anos. Acho que é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Angélica, muito obrigada pela sua brilhante apresentação. Aprendemos muito, gostei demais de tudo que você trouxe, da sua aula. Você preparou bastante coisa aqui para a gente, certamente aguçou muito os nossos alunos e os interessados, todos os participantes. Você trouxe um ponto que eu trabalho muito na minha disciplina teórica de integração, que é a resiliência, ou seja, é um momento para a gente ver o quanto a União Europeia está sendo resiliente diante tantas novidades, né? Então, foi o Brexit, agora se soma a pandemia, a Ucrânia, então por isso que é importante até essa conjuntura que você trouxe, é importante para a gente mensurar o quanto a União Europeia também é resistente, está resistindo, né? E ela é muito pressionada e está conseguindo resistir. Então, ficou muito evidente no começo da pandemia que os países não conseguiram rapidamente se organizar e dizer, vamos vacinar, vamos fazer a vacina. E, claro, conseguiram, mas levou um tempo. E aí, de repente, eles se tornaram talvez até mais fortes com as campanhas, com a vacinação em massa, com o enfrentamento à pandemia. Então, tudo isso testa a resiliência, né, de um processo de integração. E por mais que o processo de integração ele possa vir a ter momentos
como aconteceu com o Brexit, de um retrocesso, de uma estagnação, isso não justifica, isso não leva necessariamente ao fim do processo de integração. A gente vê isso com os teóricos, e eu acho que sua aula abordou muito bem, né, toda essa conjuntura, o quanto a União Europeia é resiliente. Eu vou encerrar, mas eu quero agradecer muito, porque eu gostei demais da sua explanação, eu aprendi muito com você, que está muito atualizada, que está aí acompanhando. Quero deixar as portas da Unifesp aberta para outros eventos, eu espero que um dia você possa conhecer, inclusive, nosso campus novo, que estamos esperando que fique logo pronto, vai ser uma alegria recebê-la na Unifesp. Mais uma vez, muito obrigada pela sua apresentação, pela sua explanação, todos gostaram bastante, e até uma próxima. Mais uma vez, obrigada. Obrigada também pelo convite. Vou parar a gravação.